A paz, tudo bem? Que rei sou eu? Pedro, em uma de suas epístolas, diz que nós somos sacerdócio real. Somos sacerdotes e reis. Alguns explicam ali em Gênesis 1 que nós somos a coroa da criação. Mas que rei sou eu? Que rei somos nós? Eu quero trazer essa reflexão para você hoje. Eu quero trazer essa reflexão baseado aqui em Gênesis, no capítulo 1, dos versos 24 até o 31, dando continuidade à nossa série do princípio ao fim, reflexões bíblicas do princípio ao fim. Eu vou ler aqui na Bíblia a mensagem, Gênesis 1, do 24 ao 31, que diz assim: Deus disse: terra produz a vida de todo tipo, gado, répteis, animais selvagens de toda a espécie. E assim se fez, animais selvagens de toda a espécie, gado de toda a espécie, todo tipo de répteis e insetos. Deus viu que tudo aquilo era bom. Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza, para que sejam responsáveis pelos peixes no mar, pelos pássaros no ar, pelo gado e, claro, por toda a terra, por todo animal que se move na terra. E Deus criou os seres humanos, criou-os à semelhança de Deus, refletindo a natureza de Deus. Ele os criou macho e fêmea, e então os abençoou. Cresçam, reproduzam-se, encham a terra, assumam o comando, sejam responsáveis pelos peixes do mar e pelos pássaros do ar, por todo ser vivo que se move sobre a terra. Depois Deus disse: dei a vocês todo tipo de planta com semente sobre a terra e todo tipo de árvore frutífera, para que se alimentem deles. Para todos os animais e pássaros, tudo que se move sobre a terra e respira, dou tudo que cresce na terra por alimento. E assim se fez. Deus olhou para todas as coisas que havia feito. Tudo era tão bom, tudo era ótimo. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, sexto dia. É muito interessante observarmos esse texto, que nós começamos a pensar sobre isso, sobre Deus cria todas as coisas perfeitas, todas as almas viventes, conforme sua espécie, todas as coisas. Deus prepara o reino. E depois Deus fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E é interessante que ele fala que fez macho e fêmea a imagem e semelhança dele, tá bom? Não é só o homem que é a imagem e semelhança de Deus. Nós vamos ler ali depois, sabendo que fala que a mulher é a semelhança do homem, mas no sentido muito mais de o sacerdócio do homem, mas ela também é feita imagem e semelhança de Deus. Se formos observar até mesmo essa palavra imagem e semelhança, como está lá no hebraico, o que é ser feito imagem e semelhança de Deus? O que é ser rei deste reino que, na verdade, existe um dono e nós somos os mordomos? A imagem aqui no hebraico é o termo tselem, que tselem significa a expressão real. A expressão real de Deus não são os animais, não são as coisas, não é a natureza. A expressão real de Deus é a humanidade. E aqui está falando sobre a espiritualidade. Não é um rosto, duas mãos e braços, pernas. Na verdade, está falando que façamos homem e mulher à nossa imagem. Essa imagem aqui está falando na parte espiritual. Nós somos imagem de Deus, nós somos a expressão real de Deus, espiritualmente falando. Nós temos esta capacidade de mostrarmos Deus para este mundo através desta comunicação que nós temos através do Espírito Santo de Deus. Então, foi implantada na nossa vida espiritual esta imagem de Deus. Não é na nossa vida facial, a nossa face, nosso corpo. Senão, Deus teria vários rostos. Então, ele fala nossa imagem
e a nossa semelhança. Ele usa também o termo semelhança aqui. Esse semelhança no hebraico é demut, que é algo similar, mas não idêntico ao que representa. Então Deus fala a nossa imagem espiritualmente. Mas é algo assim semelhante, não é igualzinho. Ninguém é igual a Deus, ninguém se compara a Deus. Que rei sou eu? Eu sou um rei que tem um dono. Você é um rei, uma rainha que tem um dono. Nós imitamos o rei dos reis, o senhor dos senhores. Nós somos algo similares, mas não idêntico ao que nós representamos. Nós somos uma expressão, mas somos uma expressão espiritual aparente. Aqui fala sobre moralidade. Nós temos condições de sermos reis, rainhas nessa terra, de administrarmos a criação de Deus com moralidade. A culpa não é de Deus das coisas ruins que acontecem, a culpa é nossa. Deus nos fez perfeitos. Mas nós, através das nossas atitudes, muitas vezes estragamos as coisas. Até mesmo Salomão, no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, e verso 29, ele diz assim, vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Deus fez as coisas perfeitas. Deus nos criou de maneira para sermos retos diante dele, para seguirmos equidade, retidão. A gente fica inventando tanta coisa. Para de ser inventor maluco. Que rei é você? Não é um rei que fica inventando reinos próprios, reinos nos seus grupos, nas suas particularidades. Existe um dono do nosso reino. Ele é rei de reis. Ele que é o nosso rei. Aqui na Bíblia há a mensagem, esse mesmo texto de Eclesiastes 7:29 que eu li agora na Almeida Revista Corrigida, na Bíblia a mensagem ele diz assim, por fim, cheguei à seguinte conclusão: Deus fez todos íntegros e honestos. Nós é que estragamos tudo. Mas não é por isso que nós vamos desistir desse reinado. Não é por isso que nós vamos fazer com que o barco que já está perdido tem que estar bem carregado. Não, nós vamos reinar com integridade, com moralidade, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus nos abençoou, está aqui no texto que nós lemos. Mandou nós frutificarmos, multiplicarmos, enchermos a terra, sujeitar a terra, dominar, não como tiranos, mas como mordomos as coisas que Deus criou. E você vê que interessante, no início aqui, ele dá mantimento do campo para todos. Os animais comiam coisas do campo. Nós fomos criados, na verdade, se você ver o verso 29 e 30 de Gênesis 1, até o animal da terra, os seres humanos todos, vai comer dos frutos da terra, vai ser para mantimento. Foi depois do pecado que aí nós começamos a comer animais. Então não significa, é óbvio, que você vai ter que ser vegano, vegetariano, não é isso que eu estou dizendo, não, por favor, só estou dizendo assim. Depois Deus permite que comamos carne. Deus foi até o primeiro a sacrificar um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva. E Deus não queria que jogasse fora a carne, Deus permite que o homem coma dessa carne depois. Principalmente depois do dilúvio, acontece muitas coisas que hoje nós seguimos, até hoje nós seguimos, principalmente depois do dilúvio. Mas só estou dizendo assim, vamos fazer aquilo que Deus ordena, porque o reino é dele. Nesse período, Deus tinha falado, é só para comer os frutos da terra. Até os animais vão comer. E o homem seguiu. Depois do dilúvio, Deus permitiu comer animais, carne, e nós vamos seguir isso, porque Deus permitiu, óbvio, como diz depois, lá no Novo Testamento, eu não posso considerar impuro que Deus purificou. Que rei sou eu? Que rei é você? Veja que Deus, até agora na nossa reflexão, sempre que ele termina a reforma de um dia, fala, Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. No sexto dia, não é mais bom. Deus fala, e viu Deus que era muito bom. Na Bíblia a mensagem fala, Deus viu que foi ótimo. Por quê? Porque agora o reino está completo.
Um reino só está completo quando tem alguém para administrá-lo. Como que está o teu reino? Como que está a tua casa, tua vida, teu ministério? Que rei é você? Que rei sou eu? Que sejamos reis, com letra minúscula, sendo guiados pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Ele quem comanda a nossa vida. É Ele quem é o nosso Rei e o nosso Senhor. Que Ele possa olhar para a nossa vida e para o nosso reinado e ver que é muito bom, é excelente. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.